Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando na manhã desse domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente adentrar nesse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O elenco rubro-negro de Felipe Luiz fez ontem, sábado pela manhã, no CT Ninho do Urubu, a sua última atividade em preparação para o clássico de logo mais contra o Fluminense no Maracanã, partida da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, edição 2025. A grande expectativa pós último treino era pela condição do centroavante Pedro, se seria ou não relacionado para o clássico diante do Fluminense. Pedro está de volta entre os relacionados, sim, do Flamengo. O atacante ficou fora dos últimos 2 jogos contra São Paulo e Santos e estará à disposição de Felipe Luiz pela primeira vez após as críticas do treinador em relação ao seu desempenho físico. O lateral direito Wesley, que está em fase final de negociação com a Roma, mesmo assim foi relacionado para a partida, porém existe sim a possibilidade do clássico de hoje contra o Fluminense ser a última partida do lateral com a camisa rubro-negra. Da mesma forma, só que por outro motivo, o goleiro Matheus Cunha, que notificou o Flamengo por assinar um pré-contrato com o Cruzeiro, também foi relacionado. Outras novidades da lista foram os nomes inclusos de 3 jogadores do Sub-20 rubro-negro. Daniel Salles, lateral direito, Guilherme, jogador meio atacante, e Chola, atacante pelo lado esquerdo. A presença do lateral Daniel Salles praticamente confirma o uruguaio Varela como titular na lateral esquerda diante do Fluminense. Mais na frente, nós vamos trazer as prováveis escalações tanto de Flamengo como de Fluminense para o jogão de logo mais no Maracanã. Se a lista tem novidades, ela também tem ausências significativas. De La Cruz está fora, pois não teve uma recuperação satisfatória após a partida contra o Santos, o que o impediu de participar dos treinamentos da quinta, da sexta e do sábado nos últimos dias, logicamente. O atleta não tem lesão, é só um planejamento do departamento físico com o uruguaio De La Cruz. Portanto, De La Cruz fora, porém sem lesão. Outra ausência importante é a do atacante Michael, que continua a sentir dores no tornozelo direito. Sobre o Fluminense, nosso adversário, sem poder contar com Arias, o técnico Renato Gaúcho indicou que pode mudar o esquema do time para a partida. Uma das possibilidades é ele atuar com 3 zagueiros, como aconteceu na Copa do Mundo de Clubes, com Thiago Silva, Freitas e Ignacio. Outra forma é reforçando o meio-campo com Bernal, Martinelli, Hércules e Nonato, ou com 3 atacantes, Canóbio, Cano e Soteldo. Mais na frente eu vou trazer o provável time do Fluminense para enfrentar o Flamengo. A grande dúvida do Flamengo é sim na linha de formação do ataque, pois para saber quem vai substituir Bruno Henrique, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e se juntar a Luiz Araújo de Plata jogando no ataque do Mengão. Com a notificação do pré-contrato assinado de Matheus Cunha com o Cruzeiro, o Flamengo pode ir ao mercado por um goleiro e caso consiga já nessa janela de julho um novo goleiro, o Flamengo estuda sim a possibilidade de uma liberação imediata do goleiro Matheus Cunha. O Flamengo deu uma valorização salarial sem mexer na vigência do contrato ao atacante Wallace Ian. Com isso, o clube pôde aumentar os valores das multas rescisórias tanto para dentro do país como para o exterior. Dentro do país, o que era a multa que era de 33 milhões de reais passou para 300 milhões de reais. Para o exterior, a multa que era de 40 milhões de euros passou para 60 milhões de euros. Portanto, está aí os números atualizados dos valores das multas rescisórias de Wallace Ian
tanto para dentro do país como para o exterior. A transmissão da partida de hoje vai ser exclusiva em TV fechada pelo Premier, com narração do Luiz Carlos Júnior, do Lédio Carmona e do ex-jogador Grafite. Portanto, uma transmissão toda antes. O Luiz Carlos Júnior é tricolor, o Lédio Carmona é vascaíno e o Grafite é contra o Flamengo. A arbitragem de Rafael Claus na partida de hoje contra o Fluminense, tendo no VAR o paranaense Rodolfo Toschi Marques. Vamos agora trazer os prováveis times de Flamengo e Fluminense para a partida de logo mais. O Flamengo provável para enfrentar o Fluminense hoje vem de Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata e Wallace Ian. O Fluminense, que vai jogar com uma linha de 5, 3 volantes e 2 atacantes. O Fluminense pode vir com Fábio, Sérgio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio e Freixes e René, 3 volantes, Nonato, Martinelli e Hércules, e na frente 2 atacantes, Soteldo e Cano. Vamos ver, o Fluminense vai jogar fechadinho por uma bola no erro do Flamengo. Meus amigos, o clássico diante do Fluminense marcará o retorno da torcida organizada Raça Rubro-Negra às arquibancadas do setor norte do Maracanã, após longa suspensão iniciada em março de 2023. Sendo assim, a atmosfera promete ser ainda mais intensa lá nas arquibancadas do Maracanã, com bandeirões, com cantos e o tradicional apoio fervoroso vindo das arquibancadas da tradicional Raça Rubro-Negra. Seja bem-vinda novamente, Raça Rubro-Negra, às arquibancadas do setor norte do Maracanã. Lamentável, meus amigos, a que ponto chegou o jornalismo esportivo brasileiro, esquecendo sua essência em troca de cliques, de likes e de engajamentos de toda a natureza. Jornalista famoso, porém polêmico, publica como bomba documento proposta de compra de origem do Flamengo com destino a Lazio da Itália pelo jogador Tati Castellanos, dizendo que o documento veio do Flamengo. A informação do documento vir do Flamengo por si só já é um absurdo, né? Um vazamento de um documento oficial do clube para um jornalista, porque quebra o sigilo do clube. Porém, o Flamengo e o Napoli desmentiram veementemente a existência do documento, pois o próprio continha erros grosseiros de redação que facilmente poderia se comprovar tamanha falsidade. Depois de desmascarado, o jornalista veio a público em vídeo dizer que era muito homem para admitir que tinha sido enganado. Porém, ele não foi homem para declinar do nome de quem está dentro do Flamengo, vazando documento falso para tentar boicotar o trabalho do José Boto. Triste momento para o jornalismo esportivo brasileiro, né? Essas coisas só diminuem, né, o fascínio que se tem pela boa notícia, pela notícia bem dada, pela notícia apurada, né? Hoje em dia, o que vale mais é a rapidez para se dizer bem informado, para dizer bem engajado, independente que os meios utilizados para isso seja um documento falso. A situação só mostra que, com certeza, existe um movimento concatenado para sabotar o trabalho do diretor de futebol do Flamengo, José Boto. Lamentável, né, pessoal? Ontem, sábado, a Gávea recebeu uma visita ilustre e carregada de nostalgia. O atacante colombiano Orlando Berril, integrante do elenco de 2019, campeão da Libertadores em Lima, no Peru, esteve no Museu Flamengo para uma visita emocionante, onde pôde reviver os momentos de glória que marcaram sua passagem pelo mais querido do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Lembrando, pessoal, mais uma vez, esclarecendo um ponto que eu vejo muita gente falando aí, em questão da quantidade de estrangeiros que o Flamengo pode ter no seu elenco. Vou lembrar mais uma vez que não há nenhum impedimento em ter qualquer número de estrangeiros no elenco em times brasileiros. O que há, sim, é uma limitação de 9 jogadores por súmula de jogo em competições organizadas pela CBF. Quais são essas competições, Marquinhos? Supercopa, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Você só pode ter
esses 9 jogadores por soma. Ao todo, se você quiser, você pode ter 50 jogadores estrangeiros no seu elenco, se você quiser. Porém, nos jogos organizados da CBF, só vai poder ter 9 na soma. Já no caso da Libertadores, é ilimitado. Se você quiser entrar com 11 jogadores estrangeiros num jogo da Libertadores, você pode, sem problema nenhum. Meus amigos, essas são as notícias do Flamengo desse domingo importante, domingo de clássico no Maracanã, às 19h30 contra o Fluminense. O Flamengo precisa se recuperar da derrota para o Santos, precisa retomar o caminho das vitórias para que não deixe o Cruzeiro fugir muito na tabela de classificação. A gente está muito otimista com o bom futebol que o Flamengo deve apresentar e que, se jogar esse bom futebol, consequentemente, a vitória vai nos sorrir novamente. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.